Amém. Assim como o pastor Lucas começou a falar, eu saí de casa com 11 anos de idade, em busca do meu sonho, de ser um jogador profissional de futebol. E pastor Mel, que eu posso dizer que não foi fácil. Assim como o pastor disse, houve muita entrega. Com 11 anos eu tive que sair da minha casa, do conforto do lado dos meus pais, em busca do meu sonho. E eu rodei o Brasil, morei em algumas cidades, e tive a oportunidade de rodar o mundo. Eu tive a oportunidade de morar na Dinamarca, eu tive a oportunidade de morar na França por 10 anos, me tornei cidadão francês. Eu tive a oportunidade de jogar na Itália, tive a oportunidade de jogar na Espanha, e depois até mudei de continente, joguei no Japão. E quando eu estava vindo aqui para Florianópolis, me mudando com a minha família de mala e cuia, trazendo tudo, muitos amigos na minha cidade não entenderam. Eles não compreendiam o que ele está fazendo. Ele tem uma vida ganha aqui, uma casa, num condomínio, a família está bem, está todo mundo bem. Que loucura, o que eles estão fazendo? Mudando para outra cidade, mudando para Florianópolis. E um amigo meu entendeu o que estava acontecendo. Ele me falou assim: meu amigo, você rodou o mundo com a bola nos pés, mas a partir de agora, você vai rodar o mundo com a Bíblia na mão. Para a honra e glória do Senhor, eu estou aqui disposto e disponível. Eu estou aqui por um chamado. Não há um propósito de carreira. Eu sou voluntário nessa igreja. E a minha entrega é pelo Senhor. Porque eu sei, eu não esqueço o que Ele já fez na minha vida. Eu não esqueço de onde Ele me tirou. Eu não esqueço dos momentos que eu estava sozinho e sem esperança, e às vezes sem ninguém para me dar uma palavra de conselho, uma palavra de ânimo. Mas eu nunca fiquei sem uma resposta de Deus. E eu quero declarar sobre você essa noite: jamais você ficará sem uma resposta de Deus. Nós somos crentes, abençoados, nós amamos ao Senhor, e Ele tem prazer em nos abençoar e responder às nossas orações. Esse é o Deus que nós servimos, é um Deus generoso. Vamos para a palavra, né? Porque o tempo já está. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo 5, a partir do 1. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão Pedro, Jesus pediu-lhe que afastasse um pouco da praia, e assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar mais fundo do lago, e então lance as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sob esta sua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e a rede deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-se de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu,
que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, os seguiram. Amém? Naquela madrugada, Pedro e seus companheiros, eles fizeram tudo o que era possível para ter uma pesca bem-sucedida. Eles foram pescar na hora certa, eles tinham os equipamentos corretos, eles tinham a experiência da pesca, porque era o ganha-pão deles. Eles trabalhavam com isso. E eles saíram para pescar. Mas a palavra nos diz que eles não pescaram nada. Eles voltaram e pela manhã o Senhor encontrou eles, Jesus encontrou eles na praia lavando as redes. E nesse momento Jesus precisou do barco de Pedro. E Pedro prontamente obedeceu, emprestou o barco e o Senhor pregou a palavra do barco. Usou o barco de Pedro, o meio de trabalho de Pedro, como um altar para o Senhor. Assim que acabou de pregar, o Senhor deu uma ordem e Pedro obedeceu. Pedro, leve o barco para as águas mais profundas e chegando lá, lance as redes novamente. E assim Pedro fez, obedeceu mais uma vez, mesmo dizendo ao mestre: mestre, pescamos a noite inteira e nada pegamos, mas sobre sua palavra, sobre uma palavra do Senhor, eu lançarei as redes novamente. E assim foi, Pedro lançou as redes, e todo mundo sabe, veio aquela quantidade enorme de peixes, um milagre incrível. Nenhum homem pode fazer isso, nenhum homem pode explicar isso, o milagre que aconteceu naquele lugar. E nós podemos, irmãos, tirar uma primeira lição dessa passagem. Não adianta você ser bom no que faz se não tiver a presença do Senhor. Ser muito bom no que você faz não te garante sucesso. A capacitação também não te garante uma realização. Mas uma coisa é certa: onde a palavra do homem falha, com uma palavra de Jesus, tudo pode mudar. E um milagre pode acontecer. O impossível é uma questão para os homens. Para Deus nada é impossível. A diferença não estava na rede. A diferença não estava no barco. A diferença estava naquele que deu a ordem. Aquele que deu a ordem tinha autoridade para fazer com que tudo acontecesse, com que o milagre se realizasse naquele momento. Mas, meus irmãos, eu quero dar uma ênfase a partir do versículo 8. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Nesse momento, Pedro tem uma revelação, e dois movimentos espirituais acontecem. Olha que interessante, o primeiro movimento espiritual que acontece, e vendo isto, a partir do momento que ele viu o milagre, ele reconheceu Jesus. Esse é o primeiro movimento espiritual que acontece, ele reconheceu Jesus, a glória de Jesus foi manifestada. E a partir desse momento, o segundo milagre espiritual acontece. Quando ele reconhece Jesus, então ele reconhece a ele mesmo. Nós só podemos saber quem nós somos quando nós soubermos e reconhecemos quem é o nosso único e suficiente Salvador. Nós só vamos ter clareza de quem nós somos quando nós tivermos clareza de quem Jesus é nas nossas vidas. É impossível você saber quem você é se você não souber quem é Jesus. Você nunca vai te conhecer por completo se você
não tiver a consciência de quem é Jesus. O milagre revelou a identidade de Jesus naquele momento. E quanto mais clareza nós temos de quem Jesus é, mais clareza nós temos de quem nós somos. A partir do momento que ele viu aquele milagre, é normal do ser humano, ele se comparou com Jesus. E quando ele se compara com Jesus, ele vê: eu não sou digno de estar perto do Senhor. Eu não sou digno, porque o Senhor é muito superior. A tua glória faz com que eu fique envergonhado de quem eu sou. E por isso ele se prostra. E pastor Melk, se prostrar significa justamente isso: reconhecer quem o Senhor é. Toda vez que você se prostra diante do Senhor, você está reconhecendo quem Ele é, a grandeza dEle, você está conhecendo Ele como Rei, e você está se colocando no seu lugar de humilhado, no seu lugar de pequeno diante do Senhor. E quando você se prostra, você está dizendo, você está mandando uma mensagem para o reino: eu tenho humildade, e na minha humildade, eu reconheço que necessito do Senhor. Eu me prostro porque eu não sou o suficiente. Eu necessito do Senhor e que a tua glória se manifeste na minha vida. E olha que interessante, além de 2 movimentos espirituais, eu vejo também 2 milagres. Um milagre está claro para todos: a pesca abundante, a rede cheia. Mas esse não foi o maior milagre que aconteceu naquele dia. O maior milagre não foi a rede cheia, mas foi o coração de Pedro rendido ao Senhor. Um coração rendido ao Senhor. Esse é o maior milagre que aconteceu naquele dia. Pois não adianta, meus irmãos, você está com a rede cheia, mas com o coração vazio. Não adianta as posses, os carros, as mansões, os barcos. Nada disso vai preencher o lugar que só Jesus preenche no nosso coração. Nada vai preencher o lugar de Jesus no nosso coração. Tem um vazio dentro de nós. Tem um vazio dentro de cada um de nós que só Jesus pode preencher. Somente Ele. Por isso na nossa vida temos que fazer tudo para Ele. Temos que dar todas as glórias a Ele, porque Ele é o Rei das nossas vidas. Sem Ele nada podemos, sem Ele nada somos. É tudo para Ele. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. É tudo para Ele. Aplauda ao Senhor essa noite. Se tudo na sua vida é para Ele, se tudo na sua vida vem dEle, e tudo que você faz volta para Ele, aplauda ao Senhor com mais força essa noite. Dê o seu melhor por Ele. Verso 9: pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Olha que interessante, Pedro ele é impactado por aquele milagre. Mas o mais interessante, pastor Lucas, é que aquele milagre gerou transformação em Pedro. Eu vou falar para vocês, meus irmãos, se um milagre não gerar transformação em você, você não entendeu nada.
Se o milagre que você recebe e que você já recebeu não gerar transformação na sua vida, você não entendeu nada. O pior que não entender nada, pastor Melk, é entender tudo errado. Pior que não entender nada é entender errado. Você pode falar para 2 pessoas pelo menos, pior que não entender nada é entender errado. O milagre não representou o fim da caminhada de Pedro com Jesus. Pelo contrário, aquele milagre abriu a porta. E quando Pedro viu, ele tinha mais fome, ele tinha mais sede, ele queria mais do Senhor. Os peixes já não eram mais importantes, a rede cheia já não era o que mais importava, mas estar na presença do Senhor. Porque os presentes, pastor Melk, passam, as bênçãos podem passar, mas a presença permanece em nós, para toda a eternidade. Não troquem o abençoador pelas bênçãos que ele pode te dar. Jamais troque o abençoador pelas bênçãos. Esse é um erro que muitas pessoas cometem. E pastor Melk, também as pessoas muitas vezes têm uma certa amnésia. Após receber um milagre, tem crente que fica com amnésia. Vocês já perceberam que quando nós queremos alguma coisa, nós ficamos mais disciplinados, nós oramos mais, nós jejuamos, nós acordamos. Pastor Lucas, tem crente que acorda às 3 horas da manhã para orar, quando está precisando de alguma coisa. Então o milagre vem, a bênção vem, e tudo muda. Eu já consegui o que eu queria. Ele para de frequentar a igreja, começa a ir de vez em quando, levantar 3 horas da manhã, nem pensar, jejuar, restaurante todo dia, ele já conseguiu a bênção. Esse é um grande problema, que muitas vezes o milagre não gera transformação. Se o milagre não gerar transformação e obediência em você, algo está errado com você. Quando você faz isso, quando você recebe esse milagre, e você simplesmente muda, você está dando um recado muito claro para o céu. Senhor, eu te busco pelas suas mãos, porque eu quero os presentes. Senhor, eu te busco pelas suas mãos, porque eu quero os presentes e não a presença. Então você se torna um crente que busca quando precisa. Você se torna um crente de conveniência. Você se torna um crente que, segundo a temporada, você pede mais ou você pede menos. Eu quero falar para você essa noite, quem faz isso se torna um crente de temporada. Um crente de temporada. Mas tem uma notícia também. Deus não se compromete com o crente de temporada. Deus não se compromete com o crente de temporada. Deus se compromete com o crente que faz aliança. Com o crente que faz aliança com Ele. São com esses que o Senhor se compromete. Se você não tem compromisso com Ele, por que Ele tem que ter compromisso com você? Essa noite eu quero fazer uma pergunta para vocês. O céu quer se aliançar com você essa noite. Você está disposto a obedecer? O céu quer se aliançar com você essa noite. Você está disposto a obedecer? E toda obediência
gera uma resposta do céu. Toda obediência da nossa parte gera uma resposta do céu. Olha aqui em Lucas 5:10, tem a resposta para essa obediência de Pedro. Na segunda parte vai dizer assim: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. De agora em diante você será pescador de gente. Não tenha medo. A atitude de obedecer gera isso em nossas vidas. E olha que interessante, a atitude de obedecer tem o poder de abençoar até mesmo quem está à sua volta, quem está ao seu redor. Na palavra diz, em Lucas 9, pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e dos seus companheiros. Então eu quero declarar sobre você essa noite, que toda vez que você obedecer o céu, haverá respostas. Toda vez que você tiver obediência por um chamado do céu, haverá respostas em sua vida. Toda vez que você obedecer, você e a sua casa serão abençoados. Toda vez que você obedece o céu, as bênçãos começam a correr atrás de você. As bênçãos começam a ser um estilo de vida. Receber bênçãos para os obedientes é um estilo de vida. E as bênçãos começam a ser derramadas sobre você, sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre a sua geração. As bênçãos começam a ser derramadas sobre você e sobre a sua casa. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive. Minha fé será mais firme, Senhor. Guia-me na luz, guia-me pra que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Aplauda ao Senhor essa noite, dê glórias a Ele. Só Ele é digno de toda honra, de toda glória. E olha o que acontece no 11. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, os seguiram. Pedro, Tiago e João acabaram de viver o maior milagre financeiro das vidas deles. O maior milagre profissional. Mas o texto diz que eles largaram tudo para seguir Jesus. Eles não ficaram para vender os peixes. Eles não ficaram para ver quanto ia dar de lucro. Eles encontraram algo infinitamente maior, algo infinitamente melhor, algo com que eles se comprometessem para seguir a vida inteira, que é a presença do Senhor. Basicamente, Pedro deu uma mensagem muito clara com a atitude dele. Pedro não se apegou ao barco que afundava, mas ele se apegou ao Messias que enchia o coração dele. Ele não se apegou ao barco que estava afundando de tantos peixes. Ele não se apegou às bênçãos, mas ele se apegou ao abençoador. E quando você prioriza o abençoador na sua vida, receber bênçãos, meus irmãos, se torna de verdade um estilo de vida. Algo que você passa a viver todos os dias. Você dá tudo o que você tem para Ele. Você cuida do que é importante para Ele. E você começa a receber dEle. Porque quando você cuida de tudo que é importante para Ele, Ele vai cuidar do que é importante para você e para a sua família.
Quando você cuida do que é importante para Deus, Ele cuida do que é importante para você e para a sua família. Esse é o Deus que nós servimos. Eu quero compartilhar algo que eu vivi na minha vida. Como jogador, como atleta de futebol, eu tive a oportunidade de jogar grandes campeonatos. Tive a oportunidade de jogar até mesmo a Champions League. E não tem nada mais emocionante, Lipão, do que você estar em um estádio com 70, 80 mil pessoas. E as pessoas gritarem o seu nome. E você marcar um gol e as pessoas irem ao delírio, gritando o seu nome. Eu já tive a oportunidade de ver isso, pastor Melk. 80 mil pessoas, Champions League, contra a Inter de Milão. E eu tive a oportunidade de fazer um gol. Foi algo incrível, marcou a minha vida. Não cabia de tanta emoção em mim. Mas, meus irmãos, eu quero dizer que esse gol, com todo esse público gritando o meu nome, era como esses peixes na rede. Por mais que pareça muito, por mais que pareça demais, não se compara a alegria de estar nesse altar. Nada se compara. Os gols que eu fiz, toda a minha carreira, não se compara a alegria de estar nesse altar, glorificando o nome do Senhor, entregando tudo para Ele. Caminhando em obediência. Vamos para Mateus 14, a partir do 25. Quero colocar mais um episódio de obediência da parte de Pedro. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados pelo medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. E Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Meus irmãos, não tenham medo de fazer provas com Jesus. Pedro fez prova com Jesus nesse momento. Mas eu quero falar para vocês também que quando fizer prova com Jesus, não brinque de obediência. Quando você fizer prova com Jesus, obedeça a ordem que Ele te der. E mais uma vez Pedro obedeceu às ordens de Jesus e foi ter com Ele, andando sobre as águas. E a palavra diz que, reparando porém na força do vento, teve medo. E começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidou? Pedro obedeceu, mas por um momento ele tirou os olhos do Senhor. E quando ele tirou os olhos do Senhor, quando ele tirou o foco, ele começou a afundar. E muitas vezes nas nossas vidas, mesmo quando estamos obedecendo, não quer dizer que não vamos passar por dificuldades. Se você tem uma palavra do Senhor e obedece, não quer dizer que você vai ter um mar de rosas. Não quer dizer que o caminho será fácil. As dificuldades virão. Mas nesse momento, você tem que voltar o foco para o Senhor. Você tem que voltar o foco para Jesus. Porque assim como Pedro afundou, todos nós já passamos por dificuldades em nossas vidas. Todos nós já estivemos em lugares difíceis. E eu quero dizer para você essa noite, eu não sei em que buraco você se afundou. Eu não sei em que sujeira você se meteu. Eu não sei, pastor Melk, da vida de cada um. Mas eu quero dizer para você essa noite,
que não importa onde você se afundou, não importa a sujeira onde você se meteu, nós temos um Deus que é onipresente e nos alcança. Ele é capaz de chegar no lugar onde nós estamos tendo a dificuldade de nos estender a mão. Se o mar me submergir, a mão me traz a tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu Aleluia! Aplauda ao Senhor essa noite. Olha, eu fiquei muito atento a esse versículo 31 e eu refleti muito sobre ele. E a palavra diz que quando Pedro começou a afundar e que ele clamou pelo Senhor, prontamente, quando ele clamou pelo Senhor, prontamente Jesus, estendendo a mão para ele, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidou? A palavra não diz que Jesus correu até ele, a palavra não diz que Jesus foi até ele, a palavra diz que quando ele afundou, Jesus estendeu a mão para ele. E eu já ouvi muitas teorias de que ele se afundou exatamente onde Jesus estava, e assim Jesus conseguia estender a mão para ele. Mas pastor Mel, que a Bíblia nos diz que o nosso Deus, ele é onipresente. Ele diz que o nosso Deus é onipresente, então eu quero dizer que não foi Pedro que afundou onde Jesus estava, mas Jesus estava exatamente no lugar onde Pedro afundou. Se Pedro tivesse afundado no início, Jesus estaria lá. Se Pedro tivesse afundado depois, Jesus estaria lá. Se Pedro tivesse afundado no final, Jesus estaria lá. Eu quero dizer para você essa noite, eu não sei onde você está afundado, eu não sei a sujeira que você está, mas eu quero dizer para você, não importa onde você se meteu, Jesus está lá. Jesus está sempre a um estender de mão de você. me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira, me vestiu com roupas novas, pôs azeite, me deu lugar à mesa, me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira, me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu lugar à mesa, o meu Pai não me rejeita. Aplauda ao Senhor, meus irmãos. Se é para Ele, pode ser mais forte. E prontamente, Jesus estendeu a mão. Eu quero dizer para você que não importa onde você estiver,
a dificuldade que você está passando, às vezes a depressão, às vezes aquilo que está te tirando a paz, Jesus sempre vai estar a um estender de mão de você. Ele sempre vai estar a um estender de mão de te alcançar. E eu quero fazer um convite essa noite. Jesus está agora com a mão estendida para você que está com dificuldade, para você que se desviou do caminho, para você que está se achando autossuficiente, para você que está se achando forte demais e reconheceu nessa palavra que você precisa dele, que você é insuficiente e que somente na presença dele nós somos completos. A mão de Jesus está estendida nesse altar. Mas você tem que dar o passo de segurar na mão dele. Você tem que dar o passo de segurar na mão de Jesus. Se você quer dar um passo de confiança com aquele que é o nosso único e suficiente Salvador, com aquele que nunca nos deixa desamparados, levante do seu lugar e venha aqui na frente. Nós queremos orar por você. Tudo que Jesus tem para nós na nossa vida sempre vai depender de um ato de coragem da nossa parte. Exatamente tudo que o Senhor tem para nós vai depender de um ato de coragem da nossa parte. O céu está disposto a se aliançar com você. E você está disposto a obedecer? O céu está disposto a fazer uma aliança com você esta noite. Você está disposto a obedecer? Levante do seu lugar e venha aqui na frente, nós vamos orar por você. Não perca a oportunidade de fazer uma aliança com o Senhor. Estamos em um ambiente profético. Palavras liberadas em ambientes proféticos se tornam decretos. Essa é a oportunidade de você fazer uma aliança com o Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Deixa Deus te usar. Eu estava longe, Glória a Deus, Jesus. você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me tornei seu filho. Fez de mim sua morada e eu disse: és bem-vindo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou falar pra você me ouvir e ficar feliz. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. O céu quer fazer uma aliança com você. Você está disposto a obedecer? Saia do seu lugar e venha aqui na frente. Deus só precisa de um ato de coragem da sua parte para mudar a sua vida. Não fique indiferente à palavra de Deus. Não fique indiferente àquilo que o Senhor tem para a sua vida. Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Saia do seu lugar. O Senhor
Senhor tem um encontro marcado com você nessa noite. Não importa o lugar onde você está, o lugar onde você caiu, hoje é noite em que o Senhor segura na sua mão e te levanta. E te levanta para uma nova história, para uma nova direção. Saia do seu lugar, venha renovar a sua aliança hoje aqui nesse altar com o Senhor. Glória a Deus. Essa noite é uma noite que ficará marcada na sua história, meu querido. Jesus está aqui. Jesus está lá quando você se sente sozinho. Jesus está em todos os lugares. Assim como o pastor Túlio falou, Jesus está a um estender de mão de você. Quantas vezes você vai se sentir sozinho e vai achar que não tem mais jeito, mas Jesus está dizendo nesta noite: eu estou lá. Eu estou exatamente no lugar em que você precisa. Abra o seu coração nessa noite para Ele. Comece a dizer para Ele tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você veio buscar. Jesus tem todas as respostas para a sua vida. Jesus quer renovar a aliança. Jesus quer te dar direção. E Jesus te fala nessa noite: ei, filho, eu sou um Deus que cura, que restaura famílias, que liberta. Basta uma atitude de obedecer. Basta uma atitude de fé para caminhar até aqui nesse altar nesta noite. Não tenha vergonha de dizer para todo mundo que você está rendido aos pés de Jesus. Não tenha vergonha de dizer para Ele que é para Ele, por Ele que nós gastamos a nossa vida. Não tenha vergonha. Glória a Deus. Glória a Deus. Vocês que estão aqui na frente, coloquem as mãos assim no coração. Senhor Jesus, eu apresento diante agora do Teu altar, Pai, cada vida, cada alma que se disponibilizou e teve um passo, uma atitude de fé, assim como Pedro, Pai, estão aqui nessa noite. Que o Senhor alcance agora, Pai, cada coração. Que o Senhor alcance agora cada família aqui representada. O Senhor é um Deus que muda histórias, que cura, que liberta, que restaura. E é sobre esta palavra que eu declaro cura, restauração, libertação agora sobre a vida dos teus filhos, Pai. Tudo aquilo que eles precisam, eles encontraram hoje em Ti, Jesus. Que o Senhor estenda as mãos para os teus filhos. Que o Senhor dê uma nova direção. Que o Senhor vá de encontro aos corações quebrantados nessa noite, Pai. Nós te agradecemos, Jesus. Nós já te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor está fazendo. Testemunhos serão contados. Vidas, famílias serão restauradas pelo teu amor, Jesus. Não importa onde você caiu, meu querido. Não importa onde, Jesus está lá. E Ele está aqui hoje para te dar uma nova vida, uma nova direção. Aleluia. Se você crê nisso, aplauda o Senhor bem forte, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus nos encontrou hoje. E eu quero fazer mais um convite, pastor Túlio. Se você está aqui hoje nesse altar e é a primeira vez que você veio aqui, coloca a mão no seu coração que nós vamos fazer uma oração agora. Declarar algo que é eterno. Repita assim comigo: Senhor Jesus, eu te confesso como meu único e suficiente Salvador. Eu creio que o Senhor morreu numa cruz para me salvar, mas ao terceiro dia o Senhor ressuscitou e me deu direito à salvação e vida eterna. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida e me dá direito a passar uma eternidade contigo. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Meus irmãos,
Olha, eu quero compartilhar algo com vocês, eu não podia deixar isso passar. Está aqui um amigo. Ele é o porteiro da escola dos meus filhos. E tem alguns meses que ele vem falando comigo: o meu casamento acabou, não tem mais jeito. Mas pastor, ora por mim, pela minha casa, pela minha família. Eu creio, eu quero a minha mulher de volta, mas está difícil. E eu não sabia que eles estariam aqui essa noite. E eles estão juntos nesse Glória altar. a Deus. Aplauda Jesus bem forte. É esse Jesus que restaura famílias. É esse Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Que alegria ter vocês aqui. Eu orei muito pela sua vida, meu amigo, e pela sua esposa. E hoje vocês fizeram uma nova aliança. A graça do Senhor permite jogar todos os erros no mar do esquecimento. A partir de hoje vocês têm uma nova aliança. Glória a Deus. Aleluia. Uma aliança entre vocês, mas sobretudo uma aliança com Deus, feita nesse altar. E esse casamento será próspero. Esse casamento será abençoado. E vocês serão um só. Assim como o Senhor diz. Se tornam uma só carne, para a honra e glória do Senhor. Aplauda o Senhor pela vida de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Meus queridos, estamos